E aí eu pesei isso tudo, falei, tem coisas a receber do meu trabalho, mas tem o grande peso de perder um relacionamento que eu vejo um futuro muito legal. Não é à toa, né, que nós estamos juntos aí e felizes. Então, pesando tudo, eu cheguei para ela e falei, eu não vou e tal. Aí rodava sempre a conversa na família, brincadeira, que o Rafa deixou de ir por causa da Paty. Você vai se arrepender. Aí o meu pai na época, ele foi contra eu não ir, porque... A família dele sempre gostava muito, assim, era Big Brother, era um momento família, que eles se encontravam para assistir o Big Brother. Engraçado isso, né? Porque hoje a gente nem assiste televisão e odeia Big Brother, né? Mas nessa época, né, 10 anos atrás, a gente assistia. E quando a gente falou isso em família, eles endoidaram. Não, você tem que ir, é uma chance única, uma coisa da sua vida, você vai arrepender, parará, parará, parará. E você tem que ter peso mesmo, emocional e força de homem para falar, não, eu quero essa mulher, eu sei escolher. Então, foi por aí. E não é todo dia que acha uma mulher que beija bem, como ele enfatizou lá no início, não é mesmo? E beija, viu? E aí, você não foi, e você manteve a promessa? Claro. Com 2 anos, então... Pergunta pra Paty aí. Não, logo... Conta, Paty. Aí ele não foi, aquilo para mim já foi um grande ato de amor, né? Embora eu não gostava de falar de Big Brother na época. Hoje isso pra mim já tá mais do que curado, mas eu jamais, por exemplo, conversaria isso. Eu não gostava nem de falar de Big Brother. Eu tinha raiva, né? Você tinha. Eu ainda tinha raiva. Era falta de maturidade mesmo. Era falta de maturidade para lidar com um assunto que incomodava. Era uma dor, se você quiser entrar nisso, era uma dor de ser traída em rede nacional, de ser enganada. E depois uma dor de carregar um peso por uma escolha sua, de todo mundo ficar apontando o dedo. Tipo assim, será que eu estraguei a vida dele, né? Porque o relacionamento poderia não ter dado certo. Poderia. Como todo relacionamento. E aí você... Ia carregar essa culpa, né? Nossa, é pesado. Mas a gente sentia que era diferente, né? Desde o começo. A gente sabe. Você sabe. Sim. Né? Quando é diferente. Bom, mas aí, logo depois, um pouquinho depois, em janeiro... Acho que devia estar rolando o Big Brother já. Ele te levou para a inauguração do Big Brother, para a estreia e te pediu em casamento. Inclusive, no Big Brother eu lembro que entrou um Rafael, advogado de Belo Horizonte. Eu falei, esse cara entrou no seu lugar. E ninguém sabe quem é esse cara hoje. Tô brincando. Ninguém sabe. Acho que você nem lembra. Foi mal, Rafael, mas a gente não lembra. Ninguém lembra. Bom. Deixa eu perguntar. Não, Paty ia falar. Não, aí logo depois ele me pediu em casamento e fez uma festa de noivado lá em casa, tipo, surpresa ainda. Eu viajava a trabalho e aí quando eu cheguei, ele enfeitou a casa inteira de coisa japonesa e fez um super jantar e ajoelhou e fez tudo que... Então, assim, foi tudo muito rápido. Vocês começaram a namorar em um mês, daqui a pouco, com menos de um ano, já estavam noivos. Sim. Com um ano de namoro, noivado, com mais um ano casamento. E aí a pergunta... Foi a promessa e foi cumprida. A pergunta é, vocês sempre pensaram em individual, assim, sem antes Paty e Rafa existirem juntos, vocês sempre pensaram em se casar, em ter família, ou vocês nunca pensaram nisso? Foi uma coisa que aconteceu quando vocês se encontraram? Então, é louco porque eu acho que, assim, no fundo do meu ser, eu pensava. Mas eu, muitas vezes, não verbalizava, porque eu tinha tanto medo disso não acontecer, que eu falava assim, se eu não casar, tá tudo bem, se eu não tiver filho, tá tudo bem. Então, eu tinha esse discurso, e eu acho que a gente faz muito isso, né? A gente conta mentira pra gente mesmo, se não der certo, se eu não arrumar ninguém, tá tudo bem, eu tô bem sozinha. Mas no fundo, eu sempre soube que eu seria mãe, que eu teria filhos, que eu moraria na Vila Eu já vi a minha vida que eu vivo hoje lá atrás. Igual você, Ana. Conta da parte da loja. Eu já tive isso lá atrás. Conta da parte da loja. Inclusive, quando eu era pequenininha, eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe mandando eu estudar, e eu tinha uma preguiça de estudar. E a minha filha, eu lembro direitinho, eu morava lá em Montes Claros, e ela falou assim, você tem que estudar, você vai ser alguém na vida, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Eu falei, mãe, eu vou casar com um homem rico, que vai me dar uma loja, que eu vou cuidar dessa loja, e eu vou ser rica. Eu profetizei lá atrás, né? E como que essas profecias e essas visões acontecem, né, gente? A gente bem sabe disso, não é mesmo? Então, respondendo a sua pergunta, eu sempre fui família por causa do exemplo, dentro de casa, né? Meus pais são bem família, unidos e têm um relacionamento super saudável. Nos passaram, né, todos esses princípios de família, de estar junto, de respeitar. Nunca pegamos
uma vírgula sobre relacionamento dos dois. Eu e minha irmã, a gente sempre viu os dois amigos, próximos, unidos. Então, eles têm uma aliança muito forte de decisões que é exemplar, né? Um aprendizado. Eu sempre tive essa vontade. Namorei algumas vezes, mas como eu te falei, quando bate, a gente sabe quem que é que a gente quer ficar, né? Então, foi isso que aconteceu. Ô, Paty, e você, como mulher, assim, você tinha aquele sonho de ser pedida em casamento, com um anel, bem como hoje em dia está mais comum no Brasil? É porque quando a gente fala do sonho de casar, a gente vai muito pra isso. Qual que era o seu sonho? Tipo, não, porque tem gente que é assim, pô, um dia eu vou casar. E tem essa ideia, mas... E tem gente que, tipo assim, eu imagino meu casamento de tal jeito e ser pedida de tal jeito. Como que era isso dentro do imaginário de cada um, assim? Engraçado, né? Vocês estão perguntando aí, e me veio aqui que eu não tinha, mas não pelo fato de eu não querer, mas por eu talvez não me sentir merecedora, sabe? Assim, eu falava assim, vou casar, mas jamais imaginei ter uma festa, jamais imaginei que alguém ajoelharia e me pedir em casamento. Nunca contei um conto de fadas na minha cabeça é como se eu estivesse me enganando, engraçado, né? Porque isso vem de lá de trás, de histórias, e eu lembro uma vez que também, acho que foi um namorado meu que falou assim pra mim, mas como é que nós vamos casar se é o pai da noiva que paga a festa? Só que eu não tinha relacionamento com meu pai na época. E eu falei, aquilo deu uma trava gigante. Que doideira! Eu lembrei disso agora. Tá. Um outro namorado falou que você não tinha um pai pra pagar a festa. E aí o pai paga, ué. O pai paga, ué. Mas olha que doideira, né? Não que eu queira ser pai. Mas eu digo assim, o homem de verdade assume a pica e o casal se resolve. Pronto, só tá aí pra ser realizado. Que isso, se fosse assim, velho. Só que o que é muito doido é como que a gente cria uma narrativa pra nos proteger, né? É. Já que